Eu não sei o que está acontecendo com o meu celular. Chega a um determinado número, ele vai e trava. E eu sou obrigado a colocar 2 vídeos, que é a continuidade do outro vídeo. Eu preciso tomar uma providência, mas a falta de recursos tem me impedido fazer isso. Mas queira Deus que uma hora eu consiga todas essas coisas. Mas vamos lá. E nos impediu de falar aos gentios, para que estes sejam salvos. Essa salvação é na mente. Desta forma, sempre enchem a medida de seus pecados, a ira de Deus sobre eles, afinal. Então, nos dias de hoje, podemos, sem dúvida alguma, atribuir a esses religiosos que tentam impedir o entendimento do Evangelho da graça de Deus. Tal como ocorria naqueles dias, com Paulo, que recebera toda a revelação. Com Paulo, que fora separado, foi privilegiado. Não fazia parte dos 12, mas o Cristo ressuscitado o separou e confiou a ele esse entendimento, dando a ele toda essa revelação. Mas o sistema religioso escondeu isso de nós, como se fosse uma coisa misteriosa, que estava oculta. E com isso, então, muitos se tornaram escravos de uma religião, seguindo homens, se submetendo às suas autoridades, como se eles tivessem recebido isso de Deus. E então, na verdade, os filhos de Deus foram escravizados, aprisionados, tais como naqueles dias de Paulo, quando muitos ainda estavam submetidos à lei de Moisés, quando Cristo já havia cumprido. Então hoje, esse sistema religioso, eles tentam impedir o avanço, o crescimento desse entendimento dado pelo Espírito Santo, atacando os que de lá saíram, chamando-os de hereges, de apostatados da fé, chamando-os de desviados, de desigrejados, e dizendo eles, por não pertencermos a este sistema, por não frequentarmos um templo e não termos estas supostas autoridades sobre as nossas vidas, quando daqui partirmos, vamos para esse tal inferno como lago de fogo e tormento eterno, ensinado e dito por eles. Mas nós não tememos a isso. Nós não temos medo de nada disso. Porque o entendimento veio. Porque Deus, Ele nos guia, Ele nos dirige. Ele tem nos dado a certeza de tudo isso que estamos vivendo, dessa liberdade plena nele. Procuramos enaltecer tão somente Deus, reconhecer tão somente o senhorio de Deus, a sua soberania, entendendo qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade, e que tudo é a vontade de Deus. E que os conhecimentos dos homens não devem prevalecer. Eles podem até ter a sua importância no mundo secular, para as atividades seculares, mas no mundo espiritual de Deus, não. Somente o Espírito Santo é quem pode fazer isto, é quem pode abrir a mente, é quem pode salvar é quem pode levantar as pessoas que estão mortas espiritualmente, despertá-las, acordá-las, para que elas sejam livres
no Espírito e vivem essa plena liberdade dada por Deus aos seus filhos. Então, esse Deus que Paulo se refere, aqui no capítulo 4, no versículo 4, não tem nada a ver com esses demônios, com esses seres espirituais, que a religião insiste em afirmar que ele tem cegado a mentes de muitos. Quem cega a mente de muitos é o sistema religioso. São os homens com seus achismos, são os homens com seus preceitos. E as pessoas ficam cegas completamente e amedrontadas, com medo, não têm coragem de romper com esse sistema religioso, de abandonar os templos, de dizer para esses homens: vocês são simples mortais, vocês são mentirosos, vocês usam de engano. Deus nunca os chamou, Deus nunca os vocacionou, Ele não entregou ninguém para que esteja debaixo de suas autoridades. Precisa de uma autoridade vindo de Deus para que possa se dizer isso. Então nós não tememos a esses homens, a esses simples mortais. Nós nos submetemos tão somente a Deus. Então, fica aí esse esclarecimento. O que é que significa estas armaduras de Deus de Efésios capítulo 6? Que a gente pensava, como que vamos nos enquadrar dentro de todo esse contexto? Porque não é fácil, segundo o ensinamento do sistema doutrinal. Mas Paulo ali não estava ensinando tal como o sistema ensina. Paulo estava se referindo a Moisés. Paulo estava se referindo ao sistema da sua época, que estava cegando as pessoas, para que as pessoas não fossem salvas na mente, para que as pessoas não tivessem o entendimento e se libertassem dos jugos, dos fardos que a religião impunha sobre eles. Então fica aí esta palavra. Se gostou, dê um like, divulgue e compartilhe. Um beijo no seu coração, um forte abraço. O meu muito obrigado. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês.